Nesse Cápsula Cast, eu quero falar sobre a imperfeição. É muito comum que as pessoas não saibam lidar com isso e isso faça com que elas sofram. Se você se acha perfeito demais e quando erra se condena, esse Cápsula Cast é para você. Uma das maiores dificuldades do ser humano é lidar com o erro, com a imperfeição ou com a vulnerabilidade. Nesse Cápsula Cast, eu quero trazer para você 6 estratégias de como você pode lidar com a imperfeição e, por consequência, com a sua vulnerabilidade. Sejam todos bem-vindos ao Cápsula Cast. Eu sou Marçal Siqueira, eu sou mentor de desenvolvimento humano. Tenho como propósito deixar um legado de transformação na vida das pessoas. E hoje eu quero falar de imperfeição e vulnerabilidade. Esse é um tema que eu posso dizer que eu estou falando para mim aqui, porque eu sou extremamente régua alta comigo mesmo e às vezes régua alta com uma outra pessoa. E quando eu erro, o sentimento que eu tenho, às vezes, é de que não percebi isso antes. Será que eu sou incompetente nessa área? Talvez essas perguntas que eu faço para mim sejam as mesmas perguntas que você faz aí para você neste momento. Antes que eu revele para você as 6 dicas de como lidar com a imperfeição, assumindo a vulnerabilidade, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo para outras pessoas. Assim, o algoritmo aqui do canal vai entender que o vídeo é importante, está atingindo um número grande de pessoas e se você enviar, ele vai continuar trabalhando para que o vídeo chegue a mais pessoas. A base do que eu vou dizer para vocês foi uma leitura que eu fiz muito poderosa, muito importante, de uma best-seller americana, a Brené Brown. Ela figurou aí como uma das mais vendidas com sua obra no The New York Times. Brené Brown tem uma obra chamada A Coragem de Ser Imperfeito, que aborda exatamente a importância da vulnerabilidade e da capacidade de entender que não somos 100% perfeitos. E eu quero já deixar a primeira dica aqui para vocês. A primeira é: aceite a vulnerabilidade. A vulnerabilidade é a minha e a sua capacidade de se expor, de correr riscos e saber que alguma coisa pode dar errado e trabalhar isso de uma maneira mais plena, mais tranquila. Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeiro, é você reconhecer suas emoções. Permita, nessa hora que você está sendo vulnerável, sentir as suas emoções, trabalhar isso sem vergonha, sem culpa. E aí também tem uma questão que é bem interessante: compartilhe as suas histórias com pessoas da sua confiança. Porque se você se mostrar vulnerável para alguém que você confia e se você se mostrar vulnerável para alguém que vai te ajudar, é muito legal, porque você recebe conteúdo do outro e na hora da exposição você não está se expondo para alguém que não te quer bem. Por isso, reconheça suas emoções e permita que suas emoções sejam também compartilhadas em histórias com outras pessoas. Uma questão também que ainda está nessa ideia de reconhecer as suas emoções é você encarar o medo do julgamento. Porque você acertando, você sendo o perfeito, a perfeita, alguém ainda vai colocar defeito em alguma coisa. E aí a ideia é encarar esse medo do julgamento. Eu disse recentemente aqui, num outro podcast, que às vezes a gente quer ser tão aceito pelo outro, tão aceito, que o nosso nível de rejeição aumenta na mesma vontade que a gente tem de ser aceito por muita gente. Encare esse medo do julgamento de maneira que não é só você que tem medo de ser julgado, todo mundo tem. E você, como eu disse, acertando ou errando, alguém vai te julgar. Você sendo bom, ou você sendo médio, ou você sendo ruim, vai ter sempre alguém querendo julgar as suas práticas. Essa é a dica número 1, reconheça suas emoções. Okay? A número 2 é: pratique autocompaixão. Talvez essa seja uma das mais difíceis, né? Que é a ideia de ser gentil consigo mesmo. A ideia de você trabalhar sabendo que você também tem o direito de errar. Perdoe-se. Reconheça que cometer um erro ou outro faz parte da sua trajetória. E eu fico pensando, quando nós não nos perdoamos, nós não reconhecemos sequer o perdão do próprio Cristo nas nossas vidas. Se você errou, se você foi vulnerável, se a sua perfeição foi arriscada em algum momento ou ela foi manchada, seja gentil consigo mesmo, fale consigo mesmo, encoraje a você mesmo a ter atitude positiva daí para frente. Cuide de si mesmo, priorize o autocuidado. De repente você errou naquele dia, e aí você fala: nem vou na academia, não vou fazer minha caminhada. Não, aí é que você tem que fazer. Aí é que você tem que arrumar uma atividade paralela para encarar um final de dia que as coisas não deram certo, um exercício, deixando lá a sua raiva, deixando lá a sua angústia. Então, se o primeiro é você reconhecer suas emoções, o segundo é praticar a autocompaixão. Se eu reconheço, eu
começo a mudança quando eu pratico a autocompaixão. Dica número 3. Cultive a gratidão e a alegria. A gratidão e a alegria são práticas que podem transformar a maneira como você vê a vida e enfrenta desafios. Já anotou num diário 3 motivos pelos quais você é grato? Já parou para pensar que você que está vendo esse vídeo, ou vendo e ouvindo ao mesmo tempo, você tem a audição e tem a visão? Já foi grato por isso? Uma das coisas mais terríveis do ser humano é ele não praticar a gratidão em nenhuma circunstância da vida. E a gratidão, eu digo sempre às pessoas, que quando você é grato, quando eu sou grato, nós desentupimos o tubo das novas bênçãos. Porque se eu não sou grato, parece que fica acumulado ali aquela ideia de que você está recebendo muita coisa, mas você não reconhece, então Deus fala assim, não reconhece nem o que eu entrego, por que eu vou entregar mais? Seja grato, cultive a gratidão e também a alegria. Celebre as pequenas vitórias. Pode ser que você hoje não faturou quanto você gostaria de faturar. De repente você traçou um plano hoje de vender mais e reduzir o seu custo, mas não foi o 100%. Mas você pode celebrar uma vitória de ter avançado em vendas nesse dia, de ter economizado alguma coisa. E também quando a gente pensa em gratidão, a gente precisa validar o momento presente. Tem tanta coisa legal que acontece na nossa vida, às vezes um bom café com alguém, às vezes um bate-papo com uma pessoa, às vezes um passeio, às vezes uma caminhada. Momento presente. Eu digo que nós somos seres do presente, amarrados no passado e focados no futuro. E o que você tem poder hoje? Quase que nada, mas pelo menos no seu presente você tem poder. Então se a dica número 1 é reconheça suas emoções, a 2 é você, depois de reconhecer suas emoções, você ser gentil consigo mesmo, praticando autocompaixão, a 3 é você cultivar a gratidão e a alegria. Olha, se você está gostando desse vídeo e tem sido útil para você, ative aqui o sininho, se inscreva no canal, mande para mais pessoas. Dica número 4, estabeleça conexões autênticas. Conexões autênticas são baseadas em confiança, respeito e vulnerabilidade mútua. Mostre-se como você realmente é, sem tentar agradar ou improvisar para agradar os outros. Houve momentos na minha vida que eu tinha muita preocupação, ou muito mais preocupação, em me justificar para as pessoas do que ser quem eu realmente era. Às vezes acontecia alguma coisa, eu logo corria para me justificar. Às vezes eu errava num ponto, eu logo ia me desculpar com a pessoa e às vezes a pessoa nem tinha notado isso. A pessoa não tinha nem observado o meu erro. O meu filho tem uma frase que eu acho bem interessante. O Júnior diz assim: pai, nem todo mundo conhece o nosso script. E às vezes eu errava e eu sabia que eu tinha errado, mas a pessoa não tinha nem notado. Eu ia me desculpar com ela, ela falava assim: nossa, mas eu nem notei isso, nem parei para prestar atenção nisso. Então a gente às vezes tem essa necessidade enorme de se justificar o tempo todo. E por isso você nunca constrói uma relação com a outra pessoa onde ela também entende que você tem falhas. E aí você se afasta das pessoas. Isso também aconteceu muito comigo. Às vezes as pessoas tinham medo de falar comigo porque ele faz tudo certinho. ele come só esse prato aqui. Um dia que eu falei para as pessoas que eu comia arroz, feijão e ovo, deu um susto nas pessoas. Eu não recebia convite para almoçar e jantar na casa de ninguém. O dia que eu falei que eu como arroz, feijão e ovo, eu passei a receber convite das pessoas. Mas será que eu não tentei passar essa imagem de alguém perfeito, que vai comer a salada primeiro e que vai comer o arroz, mas o feijão vai estar do lado, não vai estar por cima? Meu Deus do céu. E aí eu comecei a gerar o que esse ponto diz, que é estabelecer conexões autênticas. Esses dias, uma pessoa convidou para que eu fosse jantar na casa dela, eu e a minha esposa. E eu perguntei: preciso levar alguma coisa? Ela disse: não precisa levar nada. Cheguei lá, sabe o que tinha? Vocês não vão acreditar. Eu não como isso, mas a minha esposa come. Pé de frango. Eu não como, mas isso que é muito bom, né? Por conta do colágeno. Então tinha uma costela de panela, arroz, o pé de frango, uma salada e uma pimentinha. A gente chegou na casa desse casal de amigos às 8 da noite e saímos quase meia-noite batendo papo. O que isso quer dizer? Conexão autêntica, baseada em confiança e vulnerabilidade mútua. A pessoa não se importou de oferecer um pé de frango porque ela sabia que a minha esposa gostava. Mas ela sabia que eu não gostava. Mas e daí? Se eu não gosto, a minha esposa gosta. A vulnerabilidade foi mútua. Isso que é importante. Quando a gente tenta ser perfeito demais, a gente perde isso. A ideia da vulnerabilidade mútua, da conexão autêntica, é você dar atenção à pessoa e validar o sentimento dela enquanto ela valida o seu. Aí a ideia de construir relação de confiança e de que maneira? Investindo tempo nessa pessoa. Vejam, eu disse que eu fui para lá às 8 e saímos meia-noite. Isso não aconteceu a primeira vez, já acontece outras vezes. Então se você se acha perfeito demais, você não vai receber nem convite para um jantar ou para um almoço. Tá bom? Quinta dica, desenvolva a coragem de ser imperfeito. Você tem que ter a coragem de saber que você não é a última bolachinha do pacote. A última bolachinha do pacote pode estar quebrada. E se ela estiver quebrada, tudo bem. Ela era a última, de repente bateu mais em algum lugar.
Então você precisa admitir, esse quinto ponto, essa quinta dica é a imperfeição, o ato de coragem que permite viver de forma mais leve e autêntica. Permita-se errar, permita-se de alguma maneira, em algum momento, quando você notar que você errou, pegar esse erro e seguir, e não parar. Aceitar essa imperfeição é reconhecer que essa pessoa que erra é você também, não é o outro, é você. É você reconhecer e aprender com os seus erros. Aprender com os erros dos outros é melhor? Claro que sim, mas você também vai aprender com os seus erros. Importante você desafiar esse perfeccionismo, lembrar que a busca dessa imperfeição que você quer ela é inalcançável. Não dá. Tem dia que a gente está com mais inteligência, porque dormiu mais cedo. Tem dia que a gente comeu um alimento que nos deu uma energia. Tem dia que a gente comeu um alimento que fez mal. E naquele dia você não vai ser perfeito. Aliás, dia nenhum a gente vai ser perfeito. E se você for perfeito, às vezes você é para você mesmo, não é para o outro. Então, alivia a sua bagagem aí. Sexta dica. Pratique a resiliência. A resiliência é a capacidade de se recuperar de adversidades e continuar em frente. Uma das fases da minha vida que eu errei em decisões financeiras, eu fiquei pensando assim, será que eu não fiz algo de errado? Será que eu não prestei atenção em alguma coisa? E eu comecei a entrar num buraco que daqui a pouco eu não ia ter como sair. A resiliência veio depois de um tempo que eu analisei e falei, tá, mas eu errei tentando acertar, então eu dobrei e voltei. Aí eu tenho que recomeçar. Aí eu adquiri novamente para mim a mentalidade de crescimento. Se eu errei ou se não errei, o problema já existia. Quando eu comecei a ser resiliente, de dizer assim, eu vou me levantar, eu vou aprender com esse erro, eu vou fazer diferente da próxima vez, eu passei a entender que o meu erro podia ser útil no ensino de outras pessoas. E eu sou professor, gosto de ensinar. Então os meus erros também, eles ajudam as outras pessoas. Desenvolva essa mentalidade de crescimento quando você errar também. Busque apoio. Às vezes para sair do buraco, alguém vai ter que jogar a corda para você. E aí você sobe por essa corda. Quando você está mal e você não consegue levantar nem sua própria estima, pode ser que Deus coloque alguém na sua vida, como colocou Jonatas na vida de Davi, como colocou Esther para salvar o povo que seria morto, o povo judeu que seria morto. Sempre tem alguém que pode te apoiar, sempre tem alguém que pode te dizer, ó, confio em você. Eu me lembro que numa das batalhas da minha vida, que eu fiquei meio para baixo, um amigo meu falou assim, eu vim te visitar. Eu falei, o que eu menos queria receber naquele dia era visita. Aí na visita ele me disse assim, eu só vim aqui para resgatar o teu propósito, porque eu sei que na dificuldade você pode achar que você não é capaz. Rede de apoio. A resiliência vem com a força que eu crio, mas também com a rede de apoio. Busque rede de apoio para ter essa possibilidade de sair do buraco mais rápido. Mantenha a esperança. Visão positiva do futuro. Errou? E hoje? Conserto? Amanhã eu faço de novo. Não dá para parar na primeira errada que você der e falar, eu sou isso mesmo, eu nasci assim. E eu vou encerrar esse vídeo falando algo que eu li num dos livros do professor Augusto Cury. Ele fala que uma pessoa que não quer mudar, uma pessoa que não quer melhorar, ela é considerada uma vítima. E ele chama de vitimista. O vitimista, como ele gosta de se intitular vítima, ele vai achar alguém nessa rede de apoio que é o coitadista. Que é aquele que fala assim, eu sei que você está passando. Aliás, olha, eu também. Meu Deus, como minha vida é difícil. Como minha vida está complicada. Aí o vitimista se conectou com o coitado. Aquele que fala assim, nunca ninguém me ajudou, nunca ninguém me deu oportunidade. E o vítima está dizendo, nada dá certo para mim. E eles se juntam. Se eles ficassem só os dois, já seria ruim. Mas eles pioram a situação. Eles vão atrás de um conformista. É aquele que fala assim, a vida é assim mesmo. Tem como mexer, desse jeito. E aí os três se unem e não saem do lugar. Aí um fica lambendo a ferida do outro e ninguém muda nada. Vou repetir os 6 pontos para você que quer trabalhar essa sua perfeição e a sua vulnerabilidade. O primeiro, estou voltando aqui nas minhas anotações. O primeiro deles é você aceitar a vulnerabilidade. Você tem que aceitar, é o primeiro ponto. Aceitou? Legal. Aí você reconhece suas emoções. Aceite a vulnerabilidade. Reconheça suas emoções, é o primeiro ponto de aceitar a vulnerabilidade. O 2 é pratique a autocompaixão. E aí é você ter compreensão de que você precisa se amar um pouquinho mais, mesmo quando você erra. O 3 é cultive a gratidão e a alegria. Lembra que eu falei que a gratidão desentope o tubo da bênção? Pense nisso. O 4 é estabeleça conexões autênticas. Você está mal? Não vai procurar alguém pior do que você. O 5, desenvolva a coragem de ser imperfeito. Assumir que você não é 100% certo em tudo. E o 6º e último e não menos importante, pratique a resiliência. Muito obrigado a você que esteve aqui no Cápsula Cast. Mande esse vídeo para mais pessoas. Me siga nas outras redes. Aqui no vídeo tem sempre um QR Code dos meus principais cursos e das minhas principais estratégias para você evoluir e nunca parar no tempo.